Perdoe-me pela grande extensão da parte 2, mas assim, eu precisava explicar aquilo tudo. Eu precisava fazer esse vai e vem na história para vocês entenderem todo esse contexto, tá? E dos versos 16 ao 20, só há duas possíveis interpretações. Ou aqui Antíoco Epifânio, ou aqui nós estamos falando dos romanos. Por que é que eu não penso ser Antíoco Epifânio o foco de Daniel 11, dos versos 16, ou até antes, 15 a 20? Porque nós estamos falando de um rei fraco. E o que está vindo aqui é um rei forte, os violentos do teu povo. Tá? Então, a partir do momento em que a frota romana derrota Antíoco Grande, e ele morre miseravelmente tentando saquear um templo para pagar a dívida de guerra, Antíoco Epifânio não consegue restaurar o poder e a glória dos Seleucidas, e o que ele faz no templo de Jerusalém é muito pequeno para ser considerado um anticristo. E outra coisa, nós estamos falando de um rei do norte agora violento, um rei do norte que quando vier, o que pois há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. Então nós estamos falando de um poder invencível. Estará na terra gloriosa e por sua mão haverá destruição. Dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos, assim ele fará. E lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino. Arrecadador, ou exator, ou cobrador de impostos, tá, gente? Mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira nem batalha. Então vamos interpretar passo a passo aqui Daniel 11, 16 a 20. Tá? Roma derrubou o Império Seleucida, assumindo o título de Rei do Norte. Derrubou o poderoso Egito, o Rei do Sul, governado por Cleópatra e seu irmão. Como é que ele fez isso? Tá? A partir do momento que ele derrotou os Seleucidas, ele se virou contra os Ptolomeus. Naquele tempo, o Império Egípcio era muito poderoso ainda. E tanto Cleópatra quanto o irmão governavam ali com muita força. O problema é que os dois não eram governantes unidos. Ela e o irmão mediam forças para ver quem seria o governante supremo do Egito. Cleópatra, sendo mais esperta, tentou se aliar a Roma. E ela namorou tanto Júlio César quanto Marco Antônio. Algum tempo, enquanto Júlio César, melhor dizendo, esteve no Egito, ela chegou mesmo a fazer dele um prisioneiro político ali. Não foi uma visita tão amigável quanto muitos pensam. Júlio César, ele teve que literalmente fugir da prisão domiciliar, que ele estava no palácio egípcio, para se reunir às suas tropas e derrubar o Egito. E então, o opróbrio, aqui realmente essa parte fica um pouco mais frágil de interpretação, mas geralmente se interpreta como ditador Júlio César. E por que isso? Roma passou por 3 fases na sua história. A primeira foi uma monarquia tribal, onde eles governaram ali a sua pequena região da Itália Central. Depois, o rei foi derrubado e Roma passou pela experiência que dá origem aos nossos governos modernos, a República, governada pelos senadores. E a República foi um momento da grande expansão romana. E, embora eles tenham se expandido nessa circunstância, mas essa expansão começou a necessitar de um governo central mais forte e menos corrupto do que a República dos Senadores. E foi quando, antes de se tornarem um império, Júlio César, inicialmente, depois de derrotar a revolta do escravo Espartacus, ele tomou o governo na forma de um triunvirato, ou seja, eram 3
uma junta de 3 ditadores. Ele derrubou os outros 2 ditadores e se tornou ditador único. Sim, é o mesmo conceito de ditador moderno que nós temos. E a Constituição Romana previa que era possível um homem tomar o poder dessa forma em casos de perigo para a política pública. Então, como a política pública, a segurança de Roma estava em perigo, então, baseado na Constituição, deram plenos poderes, e o conceito de ditador é exatamente todos os poderes a um só homem. E ele tomaria esse poder de ditador, consertaria todas as coisas e depois devolveria o poder à república. O problema é que nós estamos falando de um homem que é ícone de mau comportamento, né? Todos os historiadores dizem isso. Por isso eu penso que o mais correto para a interpretação do opróbrio romano é o ditador Júlio César. Tá? Um ícone de mau comportamento de tal forma que, embora ele não tivesse assumido formalmente o título de ditador, de imperador, melhor dizendo, como ditador ele se comportava como imperador. E isso desagradou o Senado a ponto de tramarem a morte dele. E o Senado tramou a morte dele, né, fazendo o opróbrio que ele tinha trazido sobre Roma recair sobre si mesmo. E Cleópatra se envolveu com Marco Antônio, sendo que Marco Antônio tinha intenções de ser o próximo ditador ou até imperador, e Cleópatra, né, a soberana do Egito e consorte dele. Mas eles perderam a disputa do poder para Otávio, que era sobrinho neto de Júlio César, e acabaram se suicidando. Otávio Augusto se auto-intitulou César e o primeiro imperador de Roma, e declarou que todo mundo pagasse impostos para ele, porque todo mundo era vassalo dele, né? Fazendo recenseamento para fins fiscais, que aconteceu à época do nascimento de Jesus. Então, por isso, né, todos esses detalhes históricos, eu penso que o grande opróbrio era Júlio César, porque o exator que faria todo mundo pagar impostos a ele, era justamente Otávio César Augusto. E através desse tempo de exator, né, foi que se criou as condições para que os pais de Jesus tivessem que ir até a cidade de Belém para o recenseamento, embora não morassem lá, a origem familiar dos dois era lá, ambos eram descendentes do rei Davi, tanto José quanto Maria. José era descendente direto de Salomão e Roboão, e Maria descendente do outro filho de Davi com Batseba, descendente de Natã. E a partir do momento em que Roma se estabeleceu como império, fazendo o mundo inteiro pagar impostos, as condições para um mundo unido sob uma única política, economia, né, e cultura, ainda não havia união religiosa, criaram a unidade mundial necessária para que o Messias viesse. Algo muito parecido com o que está acontecendo hoje. Tá? O Império Romano caiu gradativamente. Tá? É dito aqui que sem ira nem batalha, o Império Romano cairia. E muita gente pode discordar e dizer, caiu com batalha. Os povos bárbaros batalharam ferozmente contra o Império Romano. Mas, na verdade, o que aconteceu com o Império Romano foi um enfraquecimento sucessivo. Então, não foi uma situação que um povo mais poderoso que os romanos tomou o poder e sucedeu como um quinto império, não. O enfraquecimento gradativo do Império Romano fez com que ele fosse invadido, e as tribos que se seguiram, embora tivessem invadido por meio de batalhas, né, de guerras, na verdade, elas se apegaram à estrutura romana para sobreviver. Então, é por isso que eu digo que os 10 reinos foram descendentes dos romanos, porque, na verdade, quando eles invadiram o Império Romano, eles olharam para si e disseram, como é que se monta um país? Como é que se governa? Como é que se faz essa estrutura? Elas se apegaram aos cacos do Império Romano para montar a sua estrutura de governo, sua sobrevivência, sua civilização. Tá? Então, o Império Romano foi desmembrado mais pela fraqueza do Império do que pela força dos povos bárbaros, que acabaram sumindo traços romanizados e se
construíram sob os alicerces do Império Romano, dando origem à Europa moderna. E depois espalharam esse estilo de vida pelo mundo através das grandes navegações. Tá? Daqui vem o conceito de homem vil. Então, ali não é descrito os imperadores romanos um a um, embora o Império Romano tenha tido mais de 400 anos de existência. Por quê? Seguindo toda a parte do Império Romano, a gente bate na câmera e acontece essas coisas, né? Seguindo toda a parte do Império Romano, o que o Império Romano foi responsável, foi culpado de destruir Jerusalém, foi culpado de perseguir os cristãos, foi culpado de muitas coisas. Mas ele não pode ser o homem vil. Ele é o homem violento da interpretação profética de Daniel, capítulo 11. Até hoje, quando nós pensamos em romanos, nós pensamos em homens sanguinários, certo? E todos os conceitos de MMA, octógono, luta livre, arenas, sempre se remete aos romanos e seu gosto por sangue, violência, gladiadores, tudo isso. Mas em nenhum momento, mesmo nós tendo essa consciência dessa maldade dos romanos, o identificamos como o homem vil por uma razão. O homem vil é um homem que não tem dignidade real. Os romanos tiveram, mesmo que à custa da violência. O homem vil é um homem que batalha contra a lei de Deus. Mas os romanos não batalharam contra a lei de Deus? Em parte. Mas a grande luta deles não foi contra a lei de Deus. Se os judeus não tivessem provocado tantos romanos, talvez os judeus e o templo não tivessem sido destruídos, sabiam? Os romanos, eles tinham um grande interesse de estabelecer a pax, a paz romana. O objetivo deles, embora eles tenham levado guerra aos 4 cantos do império, era que esses povos fossem conquistados e trazidos à civilização romana. Vou dar um grande exemplo. Não é um exemplo bonito, mas para ver como eles queriam transformar o mundo em romano e oferecer um sistema mais pacífico, embora fossem grandes guerreiros. Quando eles conquistaram os germanos, bárbaros germanos, uma das coisas que os romanos fizeram foi que todos os filhos dos chefes das tribos deveriam ser entregues para serem criados por pais adotivos em Roma, e depois esses chefes, filhos dos chefes tribais, seriam devolvidos às suas tribos, levando ideias romanas e a submissão aos romanos às tribos germânicas. Isso não é ideia de alguém que quer exatamente destruir a civilização do outro, senão fazer uma fusão cultural. Se os judeus, com toda a sua teimosia, e eu não estou sendo antissemita aqui, pelo amor de Deus, eu estou dizendo apenas que eles eram obstinados, tá? Não tivessem provocado os romanos tanto, falado que no momento que o Messias dele chegasse e destruir os romanos por meio de guerras, tivessem inclusive seguido os conselhos de Paulo, que era um fariseu, membro do Sinédrio, e orado pelos seus governantes, como Paulo tanto orientou, feito sacrifícios pelo bem-estar do imperador romano, para que ele guiasse o mundo em paz e que inclusive se convertesse ao Deus Yahvé. Nem todos os imperadores romanos tiveram a audácia de se considerar deuses encarnados, tá? Nem todos. A gente pensa que porque alguns fizeram isso era uma moda, mas nem todos tiveram essa audácia. Talvez a história pudesse ter sido muito diferente. E talvez o coração do Império Romano tivesse sido abrandado e convertido como muitos imperadores pagãos foram convertidos. Exemplo, Nabucodonosor, Ciro da Pérsia, né? Mas o que nós estamos prestes a ver é
é um homem que batalha diretamente contra a lei de Deus, um homem ou rei que tira o sacrifício contínuo, ou, segundo o conceito do livro de Hebreus, a intercessão contínua de Jesus pelos nossos pecados, e que não tinha dignidade real nenhuma, e que, vindo caladamente por meio de engano, tomaria o poder. Na parte 4 nós vamos ver quem é este personagem vil.